galera, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Contragolpe. Todas as semanas aqui, falando de futebol, falando dos bastidores, com o time completo. Hoje temos aqui José Renato e Fernando Pereira. Muito boa noite, Fernandão. Boa noite, Paulinho. Depois de uma overdose de grandes jogos no final de semana, estamos aí para discutir a rodada da Eurocopa, a Copa América e alguns jogos do Brasileirão. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Zé. Boa noite, os ouvintes. Boa noite, Zé Renato, que tá sofrendo, hein? Imagina um campeonato brasileiro liderado pelo Fortaleza. Como fugir das gozações? Pessoal, isso aqui é mais doloroso para mim. Não é nem a situação pífia do São Paulo, mas aguentar o Fortaleza com 3 vitórias e jogando muito, tá duro. Exatamente. Bom, já vamos falar um pouquinho mais para frente de Campeonato Brasileiro. Nós vamos começar com a Eurocopa, mas antes eu tenho que convidar todos vocês para assinarem, claro, o canal Blog do Paulinho Oficial no YouTube. Blog do Paulinho Oficial. Assine lá. Aperta aquele sininho para ser avisado quando os nossos programas novos, forem postados. Lembrando que na gravação do nosso programa temos quase 490 mil mortos no Brasil, a quem eu rendo as minhas homenagens. Bom, Eurocopa. Vamos por partes, hein? Primeiro jogo, abertura. Itália 3, Turquia 0. Eu confesso que eu esperava um time da Itália melhor do que aquele que foi eliminado dos campeonatos relevantes, mas eu me surpreendi porque era muito mais do que eu esperava. Eu encontrei um time italiano consistente, um time italiano com um ataque envolvente que não é tão natural, dos times italianos, e a defesa nem precisa dizer, A defesa é quase como um time de NBA. A defesa da Itália é absolutamente tradicional, tanto quanto os times da NBA se defendem bem. Olha, gostei muito. O que você achou, Fernandão? Eu gostei muito, mano. O jogo da primeira rodada, um jogão daquele, porque a Turquia foi um jogo de ataque contra defesa, que a Turquia imitando a tradicional Itália, que só se defende, e a Itália atacando, que fez o oposto, que a Itália, como você bem disse, ela joga um futebol mais de contra-golpe, a defesa bem postada, e não foi isso que aconteceu. O Verratti fez uma grande atuação, para um volante de muita qualidade, volante barra meia, Jorginho, que foi campeão pela Champions League, grande pelo jogador, Chelsea. aquele Immobile também, Fernandão? Um grande jogador, Paulinho. Ele não é apenas um centroavante, Paulinho? Um jogador que se movimenta bem, finaliza melhor ainda, tanto não é à toa que ele foi artilheiro do italiano, Então o Immobile é um grande jogador. E o principal jogador, na minha opinião, da partida é o Insigne, O baixinho Insigne jogou muita bola e participou das principais jogadas de criação. Foi ele que deu essa opção, Um meia que se mexe por todos os lados. É claro, está bem longe de ser um Roberto Baggio, um Totti, assim e tal, mas é um grande jogador. Sem dúvida. Zé, a Itália é favorita? Cara, assim, toda a competição, a Itália tem que ser favorita, Porque a Itália, Alemanha, Brasil, a Argentina não, porque a Argentina nunca vai. Mas esses 3, 4 times sempre são favoritos. E é engraçado porque a que estava conversando, a defesa da Itália, eu acho que ao longo da história da Itália deve ter tido 10 zagueiros, porque o cara começa com 14 anos zagueiro e fica até os 34. Você faz a conta. Não cara, é o mesmo. É impressionante a zaga. O zagueiro italiano nunca fica pouco tempo. Goleiro, zagueiros... Hein? Goleiro também, Não, é impressionante. E agora, ver uma Itália atacando é que é curioso, Você não vê nenhum... a Itália não tem grandes atacantes, Não, historicamente não tem. Sim. Certo? E eu acho, assim, sem querer exagerar, na história do futebol da Esquadra Azzurra, deve ter sido a terceira partida que a Itália fez 3 gols. É raro a Itália ganhar de bastante, é verdade. Não, raro. deve ter... Um deles foi o 3-2 com o Brasil, tomou 2. Esse da Turquia deve ter mais um jogo aí que a Itália fez 3 gols, porque a Itália não faz. Esse brasileiro Jorginho, como joga bola? O Zé falou uma coisa, Paulinho, só um gancho, desculpa te cortar. Claro. O Zé falou uma coisa que é bem curiosa, Tanto que a Itália foi campeã em 2006 com Luca Toni como titular, Gilardino como reserva,
Aquele atacante que fez o gol da Copa do Mundo, que foi artilheiro, inclusive o Totó Esquilate. O Esquilate, um lixo. Muito ruim. Sim. Muito ruim. A Itália sempre teve bons meios atacantes, como o Baggio, o Totti, que nós mencionamos, mas centroavante, atacante, finalizador, a Itália sempre pisou na bola mesmo, realmente. Agora esse brasileiro, o Jorginho, hein, Zé? Esse Jorginho cadencia bem o jogo, ele é uma espécie de termômetro do time, assim. Eu acho que ele teria lugar na seleção brasileira, hein? Cara, com o Fred, sem dúvida. É curioso, porque a gente vai falar sobre isso, cara. É uma seleção, é um enganoso, né? Porque é uma campanha nos números fantástico, né? Mas é um futebol tão horroroso, tão feio, tão burocrático, cara, que eu acho que caberia. Agora, o Tite é aquela coisa, cara, assim, não, acho que não. O Tite não colocaria, mesmo se for brasileiro, o Tite não colocaria ele, não. Sabe o que me lembra essa questão, essa comparação que você fez da campanha espetacular e do futebol sofrível? Se você for comparar o que nós estamos assistindo agora na Eurocopa e o que nós estamos assistindo na Copa América, é como se você estivesse assistindo um campeonato brasileiro no auge e um campeonato estadual de médio porte. Que a Copa América é um estadualzinho, que tem 3 times, Brasil, Uruguai e Argentina, que são o resto. De vez em quando aparece um lá, um Bragantino. A Colômbia de vez em quando, né? Entendeu? Então, é isso. Então, o que acontece? O camarada ganha os jogos na eliminatória da Copa do Mundo, ganha os jogos na Copa América, como o Vasco costuma ganhar os jogos no campeonato estadual e chega no brasileiro e disputa para não ser rebaixado. Essa seleção brasileira atual, nós vamos falar daqui a pouco disso, só para poder pontuar antes da gente partir para o restante da Eurocopa, é uma espécie... quando chegar ela não vai ter condição alguma, pelo menos do que está jogando agora, de enfrentar equipes como França, Alemanha, de igual para igual. Holanda, que jogou muito bem. Vamos falar da Holanda daqui a pouco. Eu acho muito difícil. Eu acho que no normal... Mas, Paulinho, eu concordo com você em parte, porque, cara, teve Áustria e Macedônia do Norte, cara. Cara, sim. Paulinho, teve Finlândia. A Finlândia ganhando, não importa. A Finlândia ganhar de qualquer time, tem Finlândia, cara. Tem umas coisas meio... Eu concordo com você que a Eurocopa já foi uma competição que era top. É muito time, cara, é muita seleção. É muito time ruim, cara. Quer dizer, inchou e tem muito jogo ruim, cara. Mas tem mais Dinamarca time e Finlândia... do que na América. A Eurocopa não, é uma Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e Uruguai. Mas isso sempre foi. Isso sempre foi. Sim. Mas o que eu tô falando, eu não tenho dúvida que o Brasil, os times sul-americanos não vão ter condição de ser páreo aos tops da Europa. Agora, tem muito jogo ruim na Europa. Amanhã tem um jogo bom, tem França e Alemanha, certo? Tem o Portugal entrando, apesar que Portugal, para mim, na boa, pode ser campeão europeu, pode ser o que for, é uma seleção de segundo patamar na Europa, certo? É um momento, é momentânea essa coisa de Portugal, mas o que eu acho é o seguinte, concordo que tem o Brasil, a Argentina, já comprova, né? Os resultados da Copa do Mundo e do próprio Mundial de Clube já comprova mais ainda isso, né? Que é uma competição muito inferior. Agora, essa Eurocopa tem muito jogo. Cara, eu tentei assistir. Eu vou falar de um jogo ruim agora. Ó, Gales e Suíça. Esse tá difícil até de comentar, né? Cara. Gales e Suíça foi horroroso. A Espanha, cara. A Espanha jogou com quem? Que foi 0x0? A Espanha... Espanha e Suécia. Quase dormiram. Nós já vamos chegar lá. Viu, Zé? A Gales e Suíça... a questão da Eurocopa é o seguinte. Toda rodada tá tendo 3 jogos. Pelo menos um é muito bom. Pelo menos um. Você encontra um razoável e um de, né? Mas não era pra ser. Não era pra ser. Você tá falando da Itália e Turquia pela Itália, não pela Turquia. E, aliás, a Turquia, tradicionalmente, é isso aí, tá? A gente teve aquela ilusão da Turquia em 2002, cara, mas é um gap. Que é uma coisa raríssima, né? Mas na Copa América, pra você achar um jogo bom, é muito... Não, mas não tem, mas espera um pouco. Mas a Copa América sempre foi isso, cara. A Copa América você tem os jogos Brasil, Argentina e Uruguai, que é sempre jogão. É sempre jogão. Que é sempre entre eles. E de vez em quando o Chile. De vez em quando o Chile o Chile também, a Colômbia. Não, o Chile e Colômbia...
é outro nível. Né? Ó, Corinthians e Palmeiras. Mas já ganhou a Copa América, o Chile, 2 vezes. Corinthians, hein? O Chile ganhou a Copa América 2 vezes em cima da Argentina. Eu sei, cara, mas, pô, passou 60 anos pra ganhar uma Copa América, cara. Porra, Ganhou de 4x0 no Brasil, eliminou o Brasil em 87. Mas é o patamar. Não, mas, Fernandão, cara, Chile é Chile. Ganhou da Espanha, Copa do Mundo, fez bons jogos. Pode ser o que for, cara. E chegou a uma semifinal em 400 Copas do Mundo, cara. Não tem como. É coisa. Não, nem Equador, nem os outros chegaram, mas você pegar o Chile, ganhou 2 Copas América seguidas. É que o Chile tá com uma geração muito envelhecida, mas o Chile já montou grandes seleções. O Paraguai, idem. O Paraguai montou boas seleções. Mas é outro nível, né, Fernando? É outro nível, mas já montou boas seleções. O top do Paraguai é abaixo do nível mais baixo do Brasil. Na boa. Bom, tem uma seleção paraguai. Zé. Não tem uma seleção paraguai no top. A melhor seleção do Paraguai de todos os tempos é inferior à pior seleção brasileira. Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, eu não Chile não. Chile já tem seleções melhores, boas. Quem? O Chile? Chile sim, a seleção do Chile de 2010. Essa geração é muito boa. Mas bem inferior ao Brasil, qualquer seleção. Não, isso não quero nem comparar, mas eu quero comparar sim, em relação ao nível técnico de apresentar bons jogos sem dificuldade. Exemplo. Não, mas é exceção, eu acho que é exceção. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente está vendo, assim, vocês pontuaram a Itália. O jogo da Itália foi muito bom. A Turquia é esse negócio aí mesmo. Amanhã tem a França jogando, a Alemanha jogando. São seleções. A Inglaterra fez um bom jogo ontem, Inglaterra. Quer ver? Ó, eu acho que nós vamos... a Inglaterra é mistério, cara. A Inglaterra em 10 continuar. Geração boa. Vamos continuar aqui na Eurocopa. Gales e Suíça nós não vamos comentar, vamos poupar, né? Não dá. Espectador, né? Gales e Suíça. Cara, a Suíça já foi líder do ranking da Europa, cara. É impressionante. É brincadeira. E é o mesmo futebolzinho amarrado, aquela coisa. Não, aí vai falar, mas tem o Japuiçá. Tá, vai pra porra, Japuiçá Gales, é pior do que o Aloysio do Chulapa. Gales, o feito mais conhecido de Gales no futebol é ter perdido pro Brasil do Pelé na Copa de 58. Só de 1-0. Mais conhecido. Agora, Dinamarca e Finlândia. 1-0 para Finlândia. O jogo foi horroroso, mas evidentemente o destaque do jogo triste foi o infarto dentro de campo do Eriksen, né, que é um dos grandes jogadores da Dinamarca, camisa 10, jogou muito bem a última Copa do Mundo. Que o médico que atendeu ele, eu assisti uma entrevista desse médico na TV italiana, na Rai, e ele disse textualmente que o Eriksen morreu dentro de campo, morreu mesmo, e que foi uma coisa muito impressionante conseguirem tê-lo reanimado, né? Que foi a rapidez do atendimento contribuiu para isso, mas que ele morreu dentro de campo, quer dizer, foi uma coisa gravíssima, realmente. E é impressionante, né, Paulinho, porque o cara tem acesso a todo tipo de exame, todo tipo de prevenção, né? Então, para você ver, coração é uma coisa, ainda mais nessa idade, né? Essa idade é difícil de você prever, ele já deveria ter alguma coisinha. Teve aquele caso, né, Paulinho, do Ferrer, jogador do Benfica, né? Jogador húngaro, né? Isso. Que morreu dentro de campo também. Tem o caso do Serginho, então, conhecido aqui no Brasil. Morreu. O caso do Eggs foi o camaronês também, né? Então, Verdade. O caso do Eggs foi de morte súbita. Morte súbita e depois reanimado. Impressionante. Quer dizer, caiu, morreu e foi reanimado. Uma coisa impressionante e não se sabe ainda que tipo de sequela ele vai ter. Muito provavelmente a carreira está encerrada. Acabou. Muito provavelmente. Até vai ser difícil dele. Com 29 anos, hein, Paulinho? Com 29 anos e na pressa a disputar mais uma Copa do Mundo, um auge físico, né? Infelizmente é o que aconteceu. Mas eu lamento que a partida tenha sido continuada. Eu acho que não deveria ter sido continuada. Independente da morte ou não do rapaz, isso prejudicou a Dinamarca, claro, que acabou perdendo o jogo para a Finlândia, embora tenha perdido um pênalti também. Eu queria destacar também, não é muito a ver com o jogo, mas tem um pouco a ver com o assunto Eriksen, a lamentável postagem de Alan dos Santos, aquele que se presta a servir ao gabinete do ódio do Bolsonaro, o Carluxo, que postou no Twitter que o que ocorreu com o Eriksen foi devido a ele tomar a vacina da Pfizer.
Quer dizer, uma coisa lamentável o cara postar uma coisa dessa. Ele foi desmentido pelo dirigente da Inter de Milão, que disse que sequer o Eriksen se vacinou. Ou seja, esse sujeito, além de mentir, num caso grave, desrespeitar o rapaz, desrespeitar toda uma população brasileira que... Família, né? Também, exatamente. Do Eriksen, todo mundo. Ele está prejudicando pessoas que, de repente, não tiveram acesso a essa resposta da Inter de Milão e que vão ficar com medo de tomar vacina por causa desse sujeito. É realmente lamentável. Alguém quer comentar sobre isso? Não, isso é lamentável, mas é aquela coisa, né? Sempre que... E aí, a gente tá falando da Eurocopa. Sempre que se envolve política com esporte, é uma porcaria. Desde isso, desde de manifestação, porque a Copa América tem que ser aqui ou aqui, com relação à política, certo? Com relação à política. Porque eu sou contra a Copa América em qualquer lugar que ela seja. Eu também. Mas só ser contra a Copa América porque ela veio para o Brasil, aí é conveniência, é conveniência política. Então, sempre que... E eu fico mais lamentável porque o uso do esporte no meio político, isso é coisa lá do antes de Cristo. E a gente usar por um lado ou para o outro, porque para mim os dois lados são asquerosos. É terrível. Qualquer tipo de comentário com relação que envolva política no esporte, a gente desvirtua o objetivo que é o esporte. Eu sou contra a realização da Copa América em qualquer lugar, e no Brasil, aqui na América do Sul, um pouco mais, embora seja contra em qualquer lugar também, porque é o caso mais grave, né, do planeta, embora não quer dizer que o menos grave também tenha que ser permitido, não tem que ser permitido em local algum, concordo com você. Fernando Pereira. Em relação à Copa América, Paulinho, eu sou contra a realização dela no Brasil em relação às condições que nós temos aqui e pelo número de mortes. São várias delegações que estarão aqui, então já é uma questão que eu não admito, não aceito, acho um absurdo. Agora, em relação às manifestações políticas no esporte, sou totalmente a favor. Sou a favor das manifestações do Karim Abdul-Jabbar, Cassius Clay, que é o Mohamed Ali. Também, isso eu concordo com você. Tem que se posicionar. Porque se não se posiciona, você vai permitir que as coisas aconteçam e ficar quieto. Tem que se manifestar, tem que se pronunciar. Sou totalmente a favor. Isso eu concordo também. Bom, eu sou totalmente contra. Só para deixar claro, totalmente, absurdamente contra, eu acho que desvirtua, acho oportunista, inclusive, mas vamos voltar a falar do futebol, que é a pauta. Não, vamos lá. Não, acho não. Bélgica 3, Rússia 0. A Bélgica, que é favorita em todos os campeonatos. Eterna favorita. Ô, Paulinho, sabe desde quando a Bélgica é favorita, Paulinho? Tu vai lembrar esse jogo. Bélgica 1, Argentina 0, 82, cara. Primeiro jogo da Copa. O jogo de estreia da Copa. Exatamente. Cara, a Bélgica é aquele time que sempre é favorito, Vai chegar na hora, vai cair na quarta de final. Agora, a Rússia, como é ruim ver a Rússia jogar, né, cara? Nossa, a Rússia é muito ruim, nojento, né? Cara. A gente vê que a Rússia, ela foi razoável na Copa do Mundo porque estava na empolgação de estar no país, porque não tem como, é muito ruim, né? Eu acho que a melhor Rússia que eu vi nos últimos anos, que não era a Rússia, era a União Soviética, foi aquela que enfrentou o Brasil na Copa de 82, que tinha o melhor goleiro do mundo na época. 86 é uma boa a Rússia, né? Que foi 6-0 na Hungria. É verdade, era boa também. Mas eu acho que fica na minha cabeça o Dassaev, tudo, né? Que goleiro magnífico. O Bal jogava muito, o Belanov, tinha bons jogadores. O melhor russo, quem que era? Era o Bloquin. Bloquin. Olha que Bloquin. E teve a seleção que ganhou do Brasil das Olimpíadas de 88 também, foi uma boa seleção. Mas só foi aquele, né? É engraçado, era uma seleção, o Brasil dominou aquele jogo, ganhou, mas o time 90 já não teve a mesma força, né? Não passou a primeira fase. Bom, eu acho que a Bélgica é time para chegar, se tanto, quartas de final e empurrando muito na semifinal. Acho que não passa disso. Paulinho, pra mim a Bélgica é o México. Cara, eu odeio o México, cara. Cara, eu odeio. Cara, porque o México é aquele time, cara, que ele vai ganhar da Itália, aí depois vai perder pra Coreia do Sul. Quer dizer, vai eliminar a Itália e vai classificar a Coreia do Sul. Entendeu? Ele faz o desserviço ao futebol, o México, cara. Assim, eu tô exagerando, assim, do ponto de vista de expectativa. Agora, Paulinho, em relação à Bélgica, Paulinho, pra mim a Bélgica,
Assim como a Espanha chegou como favorita em várias Copas do Mundo, em 94, 98. 98 nem passou a primeira fase e foi eliminada nas quartas de final pela Itália, com base jogando muito. Então a Espanha sempre passou por isso também, assim como a Bélgica tem passado por isso, mas a Bélgica tem mantido uma tradição de revelar bons jogadores. Por exemplo, ela tem o Lukaku, que para mim é um grande atacante. Tem o Hazard, que está voltando de lesão, entrou no segundo tempo, fez algumas boas jogadas, né? O Juan Carrasco é um grande atacante, habilidoso, enfim. Então a Bélgica ela tem revelado bons jogadores, Paulinho, desde 2014, uma safra muito boa, né? Então, em algum momento, a Bélgica vai ganhar alguma coisa, em algum momento. Assim como a Espanha ganhou já... Tem que ser logo, né, Fernandão? Só que tem que ser logo, né? Porque senão daqui a pouco passa o tempo. Daqui a pouco eles vão estar velhinho. Bom, é o que aconteceu com a Espanha, né? Que se aproveitou da geração Iniesta-Xavi, que aprenderam a jogar... Mas antes, Paulinho, aquela geração, só um detalhe, aquela seleção da Espanha que ganhou em 2012, era uma seleção que quase não passou a primeira fase da Eurocopa. Foi campeã com o gol do Fernando Torres, gente. Socorro. Mas tudo bem, foi campeã e tal. A partir daquela conquista, ela teve força, né? Ganhou em 2014, mas ela estava desacreditada em 2012. Mas ela ganhou a Eurocopa, Copa do Mundo e depois a Eurocopa de novo. Ela foi a primeira equipe que ganhou a Eurocopa 2 vezes seguidas. Esse time da Espanha... mas ela deu força a partir da conquista de 2012, porque até então, ela sempre ela era eliminada, chegava com favorito e não ganhava nada. É isso que quer dizer, entendeu? A Espanha era o México, né? Daí subiu de patamar. A Espanha, na verdade, ela se aproveitou nitidamente para mim de ter dois jogadores entrosados que eram Xavi e Iniesta, e no auge do futebol deles, e de ter um treinador muito inteligente que soube entender que tinha que moldar o time da maneira que o Barcelona jogava. Por ter Xavi e Iniesta no meio de campo, então virou o tic-tac do Barcelona, foi transferido para a seleção. Então não precisou adaptar muito. É muito mais fácil você adaptar o resto dos jogadores, esses dois jogadores magistrais, da maneira que eles estavam acostumados a atuar, do que o contrário. Então, eu acho que o treinador foi muito inteligente. Bom, e o fato de decidir a final com a Holanda, né? A Holanda é perdedor eterno, né? Ajuda. Eu adoro a Holanda, cara. Eu adoro a Holanda. Ó, Áustria 3, Macedônia do Norte. Não, aí você tá de brincadeira. Não, eu assisti. Não. Paulinho, vamos falar do campeonato da Mauritânia. Macedônia do Norte. Não, eu assisti esse jogo. Macedônia do Norte. Então, eu assisti esse jogo. O jogo realmente foi horrível, mas... Tu viu o gol? Você viu o gol? Não, jogo horroroso. Não, foi mesmo... Não, e o gol? Qual deles? O primeiro gol. O primeiro gol ou uma atrapalhada da defesa? Não, eu não aguentei assistir o jogo. Eu assisti os 10 primeiros minutos, 15 minutos assim, afinal não dá. Eu assisti inteirinho. E eu tô tocando um pouquinho mais especificamente nesse jogo, porque teve um lance que não pode ser esquecido. Na comemoração do terceiro gol da Áustria, o atacante Arnautovic, acho que é assim que fala o nome dele, fez um gesto racista igual àquele do Felipe Martins no Congresso, fez o gesto assim, White Power, e xingou dentro de campo ainda os jogadores albaneses do time da Macedônia, que correspondem a 1/4 da população. Então ele fez o gesto que os austríacos costumam fazer quando querem expor o racismo deles, e xingou dentro de campo, a ponto de, no meio da comemoração, os próprios jogadores da Áustria terem feito uma volta nele e mandado ele calar a boca. Ficaram lá, para, e foi o que aconteceu, e é lamentável que tenha ocorrido, e pior ainda que não tenha sido, pelo menos até o momento, punido. Bom, falamos... O pior foi ele tentando consertar a bobagem que ele fez, falando que aquela coisa, né, da fala do Domênico depois lá na frente, né, Paulinho? Que é aquela coisa de você trazer uma ofensa ridícula, né, sabe? Extremamente racista, e depois dizer que quem se tinha ofendido, sabe, não quiser aquilo. Quem conhece sabe que eu tenho amigos que são negros, tenho amigo meu albanês. Tudo bem, você tem amigo não quer dizer que você não fez uma ofensa ou não. Sim. Não quer dizer nada. O gesto dele foi por si só, sabe? Então, é ridículo e... Enfim, tem que tomar alguma providência em relação a isso.
Exatamente. Bom, falamos da Holanda. A Holanda ganhou da Ucrânia de 3-2. Eu assisti o jogo também. Jogaço. Me pareceu promissor o time da Holanda. Mas tem problemas defensivos claros. Tanto que tomou 2 gols da Ucrânia. Mas do meio pra frente é um time dinâmico. É um time difícil de ser parado, hein? Você falou bem, mas deu assim, apagão, né, cara? Deu uns apagões no jogo, sim. Né, cara? A Holanda tava ganhando 2-0, pensei que ia golear, e aí, não sei o que aconteceu, deu um apagão e achou aquele gol depois, né? Sim, mas até aquela questão que o Paulinho falou assim, da defesa da Holanda, que não passa confiança, porque a dupla de zaga não tá nem disputando os primeiros jogos, que é o Van Dijk, que não vai disputar a Eurocopa, né? E o De Ligt, que tá voltando de lesão, talvez ele jogue o segundo jogo. Agora o Van Dijk, é um dos principais zagueiros do mundo, sequer foi convocado, que está se recuperando de lesão. Então, essas duas torres assim que são de muita qualidade, cabeceiam bem, enfim. Então, a dupla de zaga é muito boa, que jogou desfalcada. E uma outra coisa também da questão da Holanda, Paulinho, eu gostei muito da atuação do Wijnaldum, né? Que deu um chapéu do Barcelona, acabou acertando com o Paris Saint-Germain, jogou um grande jogo, jogou uma grande partida. O Depay jogou muito bem o primeiro tempo, sumiu no segundo, mas a Holanda tá com uma geração boa também, Paulinho. Exatamente. Inglaterra 1, Croácia 0. A Inglaterra tem um time no papel forte, que jogou um bom primeiro tempo, mas eu não sei, o time da Inglaterra parece que tem grande dificuldade de transformar o volume de jogo em gol. E a Croácia eu achei que realmente é o que sobrou daquele time que foi vice-campeão mundial, né? É o mesmo time envelhecido, com grande dificuldade de jogar futebol, já era. Acabou. Agora, Paulinho, tem um detalhe você mencionou da partida do time da Inglaterra, né? Uhum. Por exemplo, aquele Rashford, jogador que joga tanto pelas duas pontas, joga nas 3 do ataque, né? Ficar no banco do Sterling, ele é muito mais jogador. O Sterling fez o gol, mas eu não gostei da atuação dele, não gostei. E o jogador, o Henderson, do Liverpool, tá machucado, ele nem tá disputando a Eurocopa, é um grande jogador, faz tanto o primeiro volante quanto o segundo volante, muita técnica, saída de jogo, enfim. Então a Inglaterra tá com uma boa geração, Paulinho. Mas aquela coisa, a Inglaterra vem de uma boa geração desde a época do Rooney, Michael Owen, enfim, Bob Moore, e tantas outras. Bob Moore, Gordon Banks. Sim, ela foi campeão mundial em 96. A Inglaterra não. A Inglaterra cometeu. Não vai, parece que vai, mas não vai, né? A Inglaterra cometeu a heresia quando o Wayne Rooney tinha 17 anos de apontá-lo como o novo Pelé. Vocês lembram disso? Era um velocista e nada mais. Que coisa, porque acho que ele fazia muito gol na categoria de base. Não, e a Inglaterra tem umas coisas de pancada, cara. Assim, qual que é aquele atacante que jogou em 98 na Inglaterra? O baixinho, como é que é o nome dele? Michael Owen, que era era os melhores do mundo, diziam, mas não, bom jogador, só isso. Beckham é muita mídia e pouco futebol, não acho tudo aqui, só tem um bom cruzamento, só isso, só tem um bom cruzamento. O Marcelinho Carioca com grife. Sim. Fazia o que o Marcelinho Carioca fazia, batia falta, batia escanteio, lançava, era o futebol dele. Bom, falando em Inglaterra, vamos pro outro time da rainha. Escócia 0, República Tcheca 2. A única coisa que dá pra falar desse jogo... Eu não vi o jogo. Foi o gol maravilhoso. Paulinho tá dando... Nossa Senhora. Cara, aí você vem falar que a Eurocopa é Copa do Mundo, cara. Não, você viu o gol do Patrick Schick? Já viu o gol dele? No meio de campo? Não vi, cara. Foi golaço. Que golaço. Do meio de campo, um golaço. A bola fez uma curva, lá Roberto Carlos, por fora e depois entrou no ângulo. Um golaço. Bom, Polônia 1, Eslováquia 2, também é um jogo triste de assistir. E ficou o Lato jogou? Então, ficou triste por conta do Lewandowski. O Boniek. Coitado o Boniek e o Lato jogaram? Não. Coitado do Lewandowski. Se eles não jogaram, eu nem vou contar. Por isso que a Polônia perdeu.
Não, e a Espanha, depois no jogo de fundo, acabou quebrando o galho do Lewandowski, né? Porque o Lewandowski, perdendo o jogo contra a Eslováquia, estava praticamente eliminado da Eurocopa, mas a Espanha acabou ajudando, né? Porque tirou ponto da Suécia. Então Espanha e Suécia empataram em 0-0, num jogo em que a Espanha dominou o jogo inteiro, mas aquele domínio que você fica com a bola no gol inteiro, e não acontece nada. Então a Espanha... Preguiçoso. A Espanha é o domínio que não acontece nada, e se não melhorar, não sei não, viu, Fernandão? Paulinho, só que tem um detalhe, durante a transmissão eu acompanhei o jogo na Sport TV, né? Eles falaram assim que tudo bem, a Espanha, aquele futebol de toque de bola tal, tem que fazer algo diferente. Mas não tem quem faça diferente. Por exemplo, assim, você tem aquele Isco do Real Madrid, um jogador muito habilidoso, Paulinho. Tudo bem, ele está na reserva do Real Madrid, mas ele não deve nada para aquele jogador isso no meio campo lá, não. Não deve. Thiago, ficou no banco o Thiago. Thiago, jogou pra caramba no Barcelona, já jogou bem pela seleção da Espanha. No banco desse time. É um absurdo. E tem um outro jogador que é o Asensio, um jogador que tem um chute forte, um jogador que tem um bom drible, também não foi nem convocado. Então, os atacantes da Espanha são jogadores assim que não tem repertório, Paulo. Não tem repertório. E pra mim, a Fernandão, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho da Espanha? Eu acho o seguinte: a Espanha foi campeã essa época vitoriosa jogando do mesmo jeito. Então, os atletas espanhóis vão jogar da mesma forma ad eterno. E aí vai entrar no padrão. Aí aquela coisa bem europeia, né? O padrão. Que mas sempre vão destaque no Brasil. O que o Brasil ganhava era o quê? No talento, no inusitado. Então eu acho que a Espanha vai sofrer agora, viu? Porque então, Zé, vai sofrer porque assim, desde 2012, né? Quando ela ganhou a Euro, em 2012, só que ela tinha o Iniesta, que é um jogador habilidosíssimo, Iniesta, jogador grande, oriundo do futsal, talentosíssimo. Tinha o Davi Villa, um jogador rápido, né? Muito rapidez. Fábricas era muito talentoso, era do improviso também. E tem o Davi Silva, que era reserva, mas quando entrava, era aquele drible curto. Nossa, muito bom jogador. Hoje você não tem esse jogador que quebra uma marcação no lance de habilidade. Espanha hoje é um time com 10 mazinho. Não erra um passe. É um time com 10 mazinhos. Paulinho, você resumiu bem. Cara, a Espanha é um time onde joga os filhos do Mazinho, cara. É isso. Cara, vai ser fogo. Bom, amanhã... mas jogou muito o filho do Mazinho. Pelo menos o Thiago Alcântara. Joga muito. O Thiago Alcântara. Cara, não pode, cara. Um vencedente do Mazinho não pode jogar bola. O Mazinho jogava muito. É o Mazinho, cara. O Mazinho jogava muito. Amanhã teremos na Eurocopa 2 bons jogos. Acho que vão ser 2 bons jogos. Hungria e Portugal, 13h. Eu tô falando amanhã porque nós estamos gravando o programa, pra quem não sabe, na segunda-feira. Então, você tá assistindo na terça, nós gravamos na segunda. Hungria e Portugal, que marca a 5ª participação de Cristiano Ronaldo numa Eurocopa. O que é um recorde, também um recorde, e é interessante. Esse jogo é importante de ver, claro, por conta de Cristiano Ronaldo. Eu acho que Portugal é favorito. Eu não vejo a Hungria ganhando Portugal. 2-0 Portugal. Acho que Portugal não ganha, não. Vamos cobrar depois, hein? Vou cobrar depois, segunda-feira. E às 16h, o jogo que deveria ser a final do campeonato, porque hoje, a não ser que os fatos futuros nos desmintam, hoje os 2 melhores times do mundo jogarão amanhã às 16h, França e Alemanha. Na minha opinião, a França é um pouco superior ao time alemão por conta de Mbappé, por conta daquele ataque. Eu acho a França superior à Alemanha, mas é freguesa. Vai dar Alemanha. Olha... a Alemanha, quando disputa torneio oficial, realmente, principalmente Copa do Mundo, nem tanto Eurocopa, viu? Copa do Mundo, a Alemanha é uma coisa inacreditável, né? Ela pode chegar combalida, mas ela faz uma Copa do Mundo espetacular sempre. Eu aposto 3-1 pra França. Eu acho que da França também. O meio campo da França, o Kanté, o Pogba, nossa, o ataque, o Mbappé, Benzema, que será o titular amanhã, né?
Benzema será o titular amanhã. O que deixa a França ainda mais forte. Até que enfim. Foi campeã com o Giroud, gente. Exatamente. Puta que lá, velho. Antes da gente entrar aqui no assunto da Copa América, Zé, que livro é esse que você tá lançando aí? Que você tá lançando mais um? Para de escrever um pouco, Zé. Rapaz, não tá nem aqui. Não. Peraí. Maravilha, te espero. Enquanto ele busca, Paulinho, enquanto ele busca, tá. Sabe uma coisa interessante? Até falou assim da questão da Eurocopa, né? Quando eu acompanhava a Eurocopa, Paulinho, participava as principais seleções, né? Eu lembro que em 88 participou a Dinamarca, que fez uma grande Copa do Mundo em 36, Sim. Inglaterra. Eram 12 seleções, mas de alto nível. 8 seleções, cara. 88, a Holanda foi campeã. A Holanda foi campeã, cara. Porra, é outro nível. Ganhou da Alemanha, inclusive, eliminou a Alemanha. E entre os 8, tinha a Irlanda do Norte, o Eire, que ganhou o primeiro jogo contra a Holanda, cara. Ou empatou. Sim, com o Van Basten no banco, bem lembrado, bem lembrado. Bom, cara, então, eram 8 seleções, cara. É outro patamar, cara. Agora, e era só grande porrada, cara. Então, aí era só jogão. Cara, Copa do Mundo devia ser 16, cara. 16. Também acho. Assim, devia ser... Pensou demais, né? Cara, 5 africanos, cara, é muito time africano, cara. Devia ter 2 africanos, sei lá, menos. Ou haver cruzamento. Certo? Teve uma forma que tenha representante, mas haver cruzamento. Quer dizer, Itália não pode estar fora de Copa do Mundo e tem Gana. Lógico, são competições diferentes, mas, cara, grupos separados, tem muita seleção fraca. E aí eu acho que o africano deveria participar, que deveria diminuir os da Europa, que tem muitas seleções como Noruega, aquele futebol feio, defensivo. Não, 5 asiáticos tem 4. É muito time asiático. Zé, eu acho que tem que ter representante. Você pegou o livro já, né? Conta um pouco desse livro pra nós aí. Cadê o... Esse aqui são Gestão do Conhecimento e Storytelling. São casos e práticas para inovação. Legal. Então tem textos relacionados a práticas de mercado e tem textos que são situações de convívio que eu tive que a gente aprende com pai, com mãe, com vó, com vô, com um livro que você leu, e aí você aplica nas empresas. Então é mais um aqui, é o meu 17º livro. Não, daqui a pouco você vai ter que pegar uma prateleira dessa aí só para livro seu. Tô podendo, né, Paulinho? Diferentemente do Zé Renato, eu tenho uma prateleira também, lá no fórum da Barra Funda, só com processo meu. Mas... pior que é verdade. Mas Zé, e pra comprar esse livro, como o cara faz? No meu Instagram, JR Santiago, JR, entra lá, e tem o meu WhatsApp, né, que também tá lá no Instagram, é só online. Porque na livraria, não tem mais livraria, infelizmente são poucas livrarias, né? É verdade. Admiro bastante. Legal. Bom, vamos falar de Copa América agora. Brasil 3, Venezuela... Aliás, Venezuela não, né? O time C da Venezuela, porque o time A Paulinho, tá com Covid e o B também. Duas coisas. Eu vi que o Neymar vai até 10 gols do Pelé, né? Isso. Só que tem muito mais jogo que o Pelé, né? Claro, tem 10 jogos a mais também que o Pelé. Então a gente tem que temos que comparar, né? Não podemos comparar. Agora, eu não participei do programa da semana passada, mas eu queria só fazer um adendo com relação à CBF. Tá. Porque eu conheço muito bem o diretor de ética da CBF. Eu fui vítima desse rapaz. Eita, nós. Fui Caraca! vítima desse rapaz. Foi. Seu André Megali, né? Então, eu conhecendo esse senhor, eu tenho convicção que o Carlos Caboclo, Rogério Caboclo, tá frito, cara. Já se danou, cara. Porque vai trair fácil, cara. Vai trair fácil, tá? Então, se eu tinha alguma dúvida que já estava articulando, cara, o Megali entrou na CBF porque estudou com o Rogério Caboclo num curso que era a CBF Academy, que a CBF fazia, a Federação Paulista. É isso mesmo. Se conheceram lá. Uhum. O Megali fazia parte do comitê da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, tá? Eu conheci. A gente tentou fazer uma iniciativa em 2011 ainda, o Marcos do Futebol Brasileiro, não sei se eu comentei com você, Paulo, lembra que eu lembro. Jogadores antigos? Lembro. Levei o Megali, levei o Marcelo, que era outro amigo nosso, que você conhece. Sim. Aí teve aí
Aí tem um jornalista aí que o nome dele, sobrenome com apostas, né, o sobrenome, envolveu com uma coisa meio errada com relação à licitação com recurso do Museu do Futebol, certo? Aí eu me afastei, não quero participar disso, certo? E aí depois o Megali, aí eu me afastei totalmente do museu, até hoje, pelo amor de Deus, não quero, façam, eles fiquem lá, eu fico cá, e o Megali traiu de uma forma assim, dantesca. Aí ele foi para a Bolsa, aí depois o Rogério o chamou, quer dizer, ele é homem do Rogério e está lá para ser o fiscal, né, o de ética, né, da CBF, certo? Então, eu acho curioso, né, essa coisa do presidente define o cara que vai julgar, né? Ele, Mas não se preocupa, ele vai ter traído. Não, eu não tenho a menor dúvida. Ele vai ter traído. Eu não tenho a menor dúvida por conta de duas coisas. Primeiro, por conta, não tem como defender o Rogério Caboclo. Embora... Não estou defendendo o Rogério Caboclo, não, sim. Não, eu entendi perfeitamente. Mas a gente sabe muito bem que quando o nível das pessoas envolvidas é como desse senhor que você falou e do Caboclo, seria muito possível que ele defendesse. Mas ele não vai defender porque o Marco Polo já mandou não defender. Então, é isso que vai pesar. Não é os áudios que vai pesar, não. Vai pesar porque o Marco Polo não quer que defenda. Não é a discordância. Manda e desmanda ainda, né? Exatamente. Bom, do jogo em si, Brasil, eu falei Flamengo, meu horrível, Deus. Horrível. Brasil e Venezuela, um jogo horroroso. O Equador perdeu de 1-0 também, não foi da Colômbia? Perdeu para a Colômbia de 1-0. O Gabigol tem coragem de fazer força, fazendo um gol no time C da Venezuela. E eu ficaria... Não, um gol vazio, né? Um gol vazio. Eu ficaria até envergonhado, né? Mas o grande vexame desse jogo do Brasil, que eu publiquei hoje, que do jogo não dá pra falar muito, honestamente não dá pra falar muito do jogo. O jogo foi o que se esperava do jogo. Foi o vexame do SBT, hein? O SBT conseguiu, com o principal produto do futebol brasileiro, ficar em segundo lugar na audiência. Perdeu pro Domingão do Faustão fake, que estava sendo apresentado pelo Thiago Leifert, que o Faustão não podia participar. Perdeu por 13-16. A pior... Paulinho, mas me diga uma coisa, o cara que coloca como comentarista um cara que presta serviço com o clube e comenta sobre o clube, você quer que o SBT ganhe? É isso, aliás tem, além disso... Quem foi o comentarista? Que eu não vi o jogo no SBT. Foi o Mauro Betting. Teve a pior audiência da história da seleção brasileira em Copas Américas, mas teve uma pegadinha que foi espetacular. A Sinovac, que é a empresa chinesa que fabrica a Coronavac, comprou espaço na placa de publicidade do jogo. E o SBT foi obrigado a passar a propaganda da Sinovac o jogo inteiro. Espetacular, grande sacada. Até porque não faz nenhum sentido essa propaganda. Porque a Sinovac só tem um cliente no Brasil, que é o Butantan. Então foi pra sacanear mesmo. E para não perder a oportunidade de passar vergonha, porque o Bolsonaro não perde nenhuma, toda vez que ele precisa passar vergonha, ele corre para passar vergonha, ele postou no Instagram uma foto com a camisa da Havan. Aliás, os patrocinadores do SBT no jogo eram Havan, Madeiro, todo mundo que pagou a campanha do Bolsonaro. E nessa foto, o Bolsonaro apontava para o símbolo do SBT, ao lado de uma TV gigante, só que ele esqueceu de esconder um aparelhinho que estava embaixo da TV, que é um aparelho que rouba sinal de TV via satélite. Ou seja, crime consumado. Ele pode até dizer que não era dele, pode dizer que não estava funcionando, mas é inacreditável a falta de bom senso desse. Isso é o que dá para destacar. Agora, hoje tivemos mais um capítulo do calvário de Lionel Messi na Copa América. A Argentina jogou contra o Chile. Messi teve uma atuação magnífica, fez um golaço de falta, deu pelo menos uns 4, 5 gols feitos para a seleção da Argentina, e a Argentina levou um gol do Chile, empatou em 1-1.
Que calvário que passa esse Lionel Messi. E um pênalti infantil, né, Paulinho? A bola alçada na área, o cara dá um chute praticamente nas regiões baixas do jogador chileno, né, do Vargas. Uhum. Do Vargas não, desculpa, do Vidal, né? Foi um pênalti patético, né, absurdo, né? Que não se deve cometer um pênalti tão infantil dentro da área daquela forma. Esse é o primeiro ponto. Sobre o Messi, Paulo, até comentamos antes do programa, né? Que o Messi, como a Argentina não tem criação, ele estava lá no meio campo, armando. Ele tinha fôlego para ir lá na frente ainda. Ele tem que fazer tudo. Que atuação, ele tem que fazer tudo. Grande atuação. Agora, aquilo que nós falamos assim, que o Messi já teve grandes seleções, Paulinho, que ele ganhou as Olimpíadas, né, em 2008, que ele ganhou as Olimpíadas, né? 2008. Bem no começo. 2008. Isso, 2008, que tinha Riquelme, tinha uma grande safra, né? Foi a única conquista dele pela seleção da Argentina. E olha que ele já teve, praticamente no final de carreira, mas ele teve o Verón do seu lado, teve o Riquelme, já na sua experiência, já teve o aquele atacante lá, o Lavezzi, atacante que era o segundo atacante, o Di Maria, mais jovem, o Cambiasso de volante, o Lúcio Gonzalez, grande jogador, segundo volante, enfim. Ele teve uma geração muito boa, o Heinz na zaga e tal, e não ganhou nada. Tanto que naquela Copa América que o Dunga foi campeão pela seleção brasileira em 2007 na Copa América também. Dentro da Argentina, com meio campo, com Cambiasso, eu concordo com Verón, você, viu, Fernandão? Riquelme e Messi. Eu concordo com você que ele teve jogadores nominalmente muito bons, cada um no seu clube. Na seleção argentina, ele nunca teve uma seleção argentina boa do lado dele. Nunca jogou bem. Paulinho, não, mas nunca jogou bem. A melhor que jogou melhorzinha do lado dele foi a de 2014. Agora, ele sempre teve... Que era mais de força, mas eu digo assim, com talentos, Paulinho, quer dizer assim, numa seleção, um exemplo, mas não é... Uma seleção de 2010. Uhum. 2010, desculpa de cortar, você teve Cambiasso, Lúcio Gonzalez, Riquelme, e o Messi tava na reserva, né? Tava novo ainda e tal. E no ataque você tinha o Saviola, Tevez e tinha o Crespo. Não, mas com ele comandando o time, ele de titular, ele nunca... Em 2007. Então, mas ele nunca teve um time à altura dele. Teve, Paulinho. Em 2007 ele teve. Mas aí que tá... Ele não é o grande protagonista. Aí é que tá a diferença entre Maradona e Messi, né? Que o Maradona também nunca teve uma seleção argentina à altura dele e levou a seleção para um título mundial. Em atitude, em futebol, os dois são geniais. Mas em atitude, o Maradona sempre foi superior. A melhor seleção da Argentina que o Maradona teve jogando foi aquela de 94, que depois teve o caso do Maradona, depois o Canidia se lesionou, enfim, a seleção foi desfazendo. Uhum. Aquele meio campo da Argentina com Redondo, Simeone, Maradona, no ataque, Balbo, Canidia e Batistuta, gente. Que massa. Tá dando um espetáculo, tá dando um show de bola. Que seleção. Foi a melhor seleção que o Maradona pegou, mas pena que não foi longe. Agora, do Messi, o exemplo de 2010, Paulinho, 2010 ele tinha uma grande seleção do lado dele. Teve. Mas também não tô culpando só o Messi por isso. Porque não é isso. Mas tem a questão da atitude. Mas falar que não teve boas seleções, eu discordo, porque teve grandes jogadores do estado dele. Gente, o programa alongou um pouquinho, né, na Eurocopa, então eu vou partir aqui para um outro assunto que vai englobar Copa do Brasil e Brasileiro ao mesmo tempo, que é o grande desempenho das equipes do Nordeste. Na Copa do Brasil, 5 se classificaram, se não me engano, sendo que o CRB fez uma proeza, né, que desclassificou o Palmeiras, que é um clube que Flamengo... Fora de casa, hein? Isso, fora de casa, Palmeiras e Flamengo, que tem as maiores arrecadações do país. Então, o desempenho do CRB é uma coisa histórica, né? Comparável ao do Asa de Arapiraca, também, que desclassificou o Palmeiras alguns anos atrás. E o Fortaleza, para desespero do nosso Zé Renato, que lidera o Campeonato Brasileiro e convence. E não é porque não tá liderando à toa porque deu sorte, não. Lidera e convence. Bom, eu tô falando, dando destaque para as equipes do Nordeste, porque além delas merecerem pelo desempenho. Olha só detalhe, o Fortaleza ganhou do Atlético fora de casa, 2-1 jogando melhor, e ganhou de 5-1 do Inter, que contribuiu com a demissão
do Ramires, né? Porque foi a goleada de 5-1 que já abalou a demissão dele. Sem dúvida. Não foi a eliminação contra o Vitória. Aliás, o treinador preferido do Zé Renato pediu demissão hoje. Lisca doido pediu demissão do América. Depois da terceira derrota, o Zé Renato sonha com ele no Ceará. Bom, só para poder entrar nesse assunto aqui, todo mundo deve estar sabendo, o radialista Domênico Gatto do Estádio 97, que gosta de uma polêmica vazia, disse que a Copa do Nordeste e as equipes do Nordeste, ele tratou todos como lixo, na verdade, e utilizou o termo lixo. Eu acho que ele não deu sorte. Ô Paulinho, para ser bem sincero, ele tem o direito de falar que toda que pode falar que é ruim, não é parâmetro, que não é parâmetro, que os times são mais fracos. Agora, usar termo lixo, é um absurdo, porcaria, para falar, isso é preconceito. É puro preconceito. Mas é exatamente isso que eu ia falar agora. Nitidamente, ele tem um preconceito dentro dele que ele exacerbou na hora de fazer o comentário. É isso. Externou. Ele não aguentou. E aí externou, externou. É verdade, é isso. E o povo vem falar, não, ele tá falando dos jogadores. Não vem com história. Não vem com história, porque ele usa, é o subterfúgio. Isso, é o subterfúgio que faz. O concordo. Preconceito dele é com o nordestino. Aí ele é futebol, é vôlei, não sei o quê. Tá? E aí, o que eu acho pior ainda é depois vir com aquela história, até o Fernando comentou. Mas a minha sogra é cearense. Eu tenho até amigos que são assim. Isso. Entendeu? Cara, isso é pra sacramentar. Vê se ele chama de lixo, Zé, o Campeonato Gaúcho que tem 2 times. É isso. Exato. Mas eu acho que não tem chamado de... Cara, são profissionais. E mais, jogadores do Ceará e Fortaleza, vai lá ver, nenhum é cearense. São jogadores de outros estados. Perfeito, Zé. O Wellington Paulista, Fortaleza, centroavante, né? Os jogadores, o preconceito é... O centroavante do Fortaleza é o Wellington Paulista. Isso, exatamente. Tá entendendo? Então, por exemplo, é puro preconceito. E aí vem essa defesa, aí vem uns caras lá, eu até postei no... Não, ele tá falando do jogador... Sim, é subterfúgio. E as pessoas são tão covardes. As pessoas são tão covardes que elas usam subterfúgio. Zé, ele é tão preconceituoso e não é só com o nordestino. Boa, Zé. Quando eu fui no Estádio 97, que eu fui tratado bem pelo Benja e por mais uns 2 lá, mas fui muito maltratado pelo Domênico Gatto, muito maltratado. Eu era um convidado do programa, eu não estava lá. E ele, um dos preconceitos dele foi me chamar de motoboy lá. Sendo que eu já tinha um blog que tinha mais audiência que ele. E já era jornalista na época. Entendeu? Tinha um vínculo jornalista. Obviamente, não me denigre nada. Aliás, eu não posso nem usar mais essa palavra denigre porque eu estou errado. Na verdade, é uma palavra preconceituosa também, que foi uma figura de linguagem que eu estou acostumado. Não me deprecie em nada. Muito pelo contrário, tenho muito orgulho do meu período de motoboy, que é o período que me sustentou durante 4, 5 anos. Mas para ele, na conotação dele, era para ele depreciativo, entendeu? E para você ver então o nível do sujeito. Esse é o nível do sujeito que há anos tem um espaço relevante de audiência, porque o Estado 97 dá muita audiência em São Paulo. Bom, para finalizar, viu, Zé, nós não vamos ter tempo de falar muita coisa, porque nós nos alongamos bastante na Eurocopa, até fizemos bem, porque é o campeonato... Parabéns, Zé, pelas suas colocações, perfeito. Não, foi perfeito. Total apoio, tá corretíssimo. Isso. É tão lamentável, né, porque tem esse preconceito que, por exemplo, assim, vem até nos programas de TV, Paulinho. O Vojvoda, ele tá jogando futebol tão ofensivo, o pessoal fala dos outros treinadores assim, mas se o Vojvoda tivesse uma campanha tão boa no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, que outro time, estaria em todos os programas de TV, por exemplo. Tô dando um exemplo só. Exatamente. E como também tem aquela questão desse time que ele acha um lixo, um dos poucos times que ganharam da época do Santos, do Pelé, foi o Bahia, que tinha o Marito. Tinha grandes jogadores, né, Zé? Você lembra? Foi 5-2 o placar? Não, eu não me lembro porque eu não era nascido, mas o Bahia ganhou. Nem eu era nascido. Gente, o programa já tá bem perto de terminar. Antes de terminar, a gente dar o adeus de todo mundo aqui. Queria só dar uma notinha aqui, porque é muito importante e também é do futebol do Nordeste. O médico Lúcio César
do 13 da Paraíba. O 13 da Paraíba teve 12 jogadores, mais 2 membros da comissão técnica, 14 pessoas infectadas pelo Covid-19. E o médico obrigou, ele não passou só, não orientou, ele obrigou, os jogadores disseram isso, todos eles a tomarem cloroquina como tratamento do Covid-19. Questionado pela imprensa local, ele disse que é um procedimento comum na região. Nós sabemos o que é a cloroquina e que a eficácia dela é nenhuma, comprovado cientificamente pelas mais relevantes publicações do planeta. Bom, resultado. O goleiro do 13 está no hospital com 50% do pulmão comprometido. É o negacionismo, mais uma vez, dando as caras, né? Infelizmente, no país. Bom, eu vou me despedir de vocês aqui. O programa já está terminando. Eu convido vocês todos que estão assistindo a retornarem, claro, semana que vem. Espalhem para os amigos de vocês da qualidade do programa, que eu acho que o programa é realmente bem legal. E a audiência está muito boa, viu? Muito boa no YouTube. Está crescendo o nosso número de adeptos e tende esse programa cada vez mais a ser assistido. E Zé, muito obrigado, viu, pela sua participação, muito boa. Fernandão também, sempre trazendo aqui os detalhes técnicos, legal. Fernandão que entende bastante de futebol. Agradeço, Paulinho. Agradeço também a participação dos ouvintes e semana que vem tem mais, inclusive para comentar as próximas rodadas da Euro, que promete. Exatamente. Obrigado aí, Paulinho. Obrigado, Fernandão. E até a próxima. É isso. Tchau. Até mais.